Em instantes, Noticiário Tortuga, o informativo do agro que mostra para o produtor o que há de melhor na pecuária do Brasil. A academia vem ao Noticiário Tortuga. Os professores Mário Arrigoni e Zequinha, ambos da Unesp de Botucatu, com a palavra. Programa no ar. As raças bovinas de corte selecionadas no Brasil são adaptadas ao clima tropical e se dão muito bem com o calor. Mas o perfil da genética leiteira é um pouco diferente e as vacas que ficam na ordenha são muito mais exigidas. Há que se tomar muito cuidado com o estresse térmico. Vamos ouvir as orientações do professor Zequinha, da Unesp de Botucatu. Com você, Cairo. Prazer em receber novamente o professor José Luiz Moraes Vasconcelos, conhecido aí por todos como professor Zequinha. Bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa, professor. Obrigado, Caio, para chamar o convite para bater um papo aí hoje com vocês aí. A gente aqui agradece pela sua participação e vamos falar um pouquinho aqui hoje sobre antioxidantes. Na pecuária de leite aí, muitos produtores eles têm enfrentado problemas com o seu rebanho, passando aí por um estresse, muitas vezes causados por N fatores. E eu queria que você contasse um pouco mais para a gente aqui como que o produtor pode ficar atento aí no seu rebanho para até mesmo evitar o estresse e depois utilizar o antioxidante para ajudar esse animal a reter aí o estresse. O que é estresse? É qualquer desconforto que o animal tenha. O clássico é o estresse térmico, que nós estamos sentindo aí hoje, né? Então, vacas sob estresse térmico vão comer menos, vão ter menor eficiência alimentar, vão produzir menos, vão ter maior custo por litro de leite produzido. Mas também tem outras fontes de estresse, como competição, como falta de comida, como barro, como mosca. São vários os fatores que, de diferentes formas, estressam o animal. E existe, na realidade, o diagnóstico da situação e as estratégias para tentar minimizar. Igual você comentou, o que são os oxidantes? São ferramentas nutricionais disponíveis, elementos nutricionais disponíveis que permitem a retirada do produto do estresse, que são os radicais livres, que fazem causar morte celular. Então, consequentemente, você diminui o dano do estresse no organismo do animal. Então, você não quer que os animais tenham estresse, mas já que os seus animais são produtivos, já que ele tem um certo estresse, já você tem que usar ferramentas, deve utilizar ferramentas disponíveis que auxiliem na retirada desses elementos e, consequentemente, minimização desse estresse. E o produtor, como que ele pode avaliar se ele pode ter uma estratégia ali com antioxidantes no seu rebanho? Na realidade, os pontos principais chama-se os dados de reprodução, né? Tem elementos que você tem condição de saber se o animal está estressado, mas o dado mais clássico é o de reprodução. Então, se você chega em pleno inverno, junho, julho e agosto, a sua taxa de concepção, por exemplo, é 40%, toda vez que ela cai de 35%, por exemplo, né, dando um desvio aí de 10%, ou seja, 5 pontos percentuais, na verdade, alguma coisa está acontecendo. E essa alguma coisa deve ser alguma fonte de estresse. Então, seus animais chegam numa época do ano, estão produzindo bem e reproduzindo bem. Quando vê, eles caem a produção e piora muito a reprodução. Então, esse é o clássico de um problema de estresse dentro do seu sistema de produção. E o produtor ele precisa avaliar se esse estresse está num nível mínimo ou no nível máximo. Por exemplo, se a vaca está muito estressada e ele aplica antioxidante ali através da nutrição, vai resolver o problema por si só? Não, nada resolve nada sozinho, né? Então, na verdade, a gente tem que sempre ter o pacote de sugestões, né? Então, eu chego lá, a CCS subiu, a reprodução caiu, e se eu gosto de vaca, eu olho para as vacas, eu tenho que ter a percepção que elas não estão bem. É igual você estar com o seu amigo, você fala, o que aconteceu com você hoje? Você não está muito bem, né? A gente tem que fazer isso todo dia com as nossas vacas, olhar para elas e perguntar, hoje você está legal, hoje você está com a cara boa, está comendo bem, estou vendo que você está bem aí. Mas hoje, apesar de você estar viva, está andando, você tem alguma coisinha acontecendo. Então, dentro do sistema de produção, nós temos que começar a olhar para os nossos animais e ter a capacidade de detectar se está acontecendo alguma coisa. Normalmente está na época de verão por causa do estresse térmico, né? Mas aí o que acontece?
a intensidade desse estresse ela é complexa, né? Então, você poderia estar dosando, por exemplo, tem um metabólico que chama aptoglobina, você poderia talvez estar dosando isso aí, falando assim, animais que têm aptoglobina mais alta têm maior fonte de estresse. Sobre estresse térmico, a taxa respiratória maior está com maior estresse térmico. Mas isso tudo está associado ao seu olho, parte do seu olho de enxergar, entender e ver o que está acontecendo. E aí sim, para retirar estresse térmico, você tem que dar sombra para a vaca, resfriar a vaca com água e com ventilação. E entrar com esses elementos para te garantir. Então, quanto maior o potencial de produção dos seus animais, mais é indicado elementos anti-estresse. Não que no de baixa produção não seja, é que de alta produção vai sentir mais esse estresse através de mais doenças, mais problemas e menor produção, e algo que a gente não vai ver muito bem, mas a eficiência alimentar ou custo energético por litro de leite produzido. Nenhum tratamento isoladamente resolve o problema, por isso que precisa de gente capacitada que vai dentro do sistema, que anda no sistema e que faça a sugestão. Não adianta mandar online e falar use A, B ou C, tem que ter alguém lá para ajudar a perceber. Ou seja, não é só o uso de antioxidante, mas também o manejo, ele tem que continuar ali sendo um manejo correto para ajudar o efeito ser muito mais efetivo, né, professor? E quais os tipos de antioxidantes que a gente tem hoje disponível aí no mercado? Selênio, vitamina E, zinco, cobre, vitamina A, né? São todos elementos anti-estresse, porque eles retiram radicais livres da circulação. Então, eles retiram o fruto do estresse nos animais e diminui o efeito indireto negativo do estresse dentro do organismo do animal, que é mais morte celular. E o produtor que às vezes está se perguntando aí o que é antioxidante, a gente falou, você citou vários exemplos agora de antioxidantes que tem aí. Isso ele vai aplicar ali no seu rebanho através da nutrição, através da ração. Sim, esses são os clássicos, né? Por exemplo, por isso que vitamina E é associado a menor incidência de mastite, né? Por isso que selênio é associado a menor retenção de placenta, porque tudo de diferentes formas, né? Está minimizando o efeito negativo do estresse. Então, tem trabalhos clássicos sobre diferentes elementos mostrando a diminuição do resíduo, do efeito do estresse através da adição desses elementos dentro da suplementação dos seus animais. Ou seja, o produtor vai precisar criar uma estratégia qualificada ali para o seu rebanho, né? E os produtores que estão nos assistindo aqui agora no programa Noticiário Tortuga e tiverem dúvidas aí ainda sobre o uso de antioxidantes no seu rebanho leiteiro, entre em contato com a nossa equipe lá no nosso site tortuga.com.br, que a gente vai te ajudar aí a tirar todas as suas dúvidas e criar estratégias aí para melhorar a qualidade da produção de leite aí do seu rebanho. Professor Zequinha, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Agradeço e é importante a presença do técnico para fazer a indicação correta e criar a expectativa correta. Obrigado e um abraço. Na conta da fazenda de bovinocultura de corte entram vários índices, mas quando o pecuarista está no segmento de animais confinados, as variáveis devem ser consideradas com rigor, desde a etapa de planejamento das prenheses, em todas as fases. Vamos agora ouvir no programa de hoje mais um especialista da Unesp de Botucatu. Isso mesmo, Márcia. Estamos aqui agora com o professor Mário Arrigoni. Bem-vindo, professor, aqui ao Noticiário Tortuga. Muito obrigado pelo convite, estou à disposição. Professor, a gente estava conversando aqui um pouco antes da nossa entrevista e o senhor citou aí alguns pontos que são desafiadores para os pecuaristas hoje no geral, para eles atenderem aí o mercado exigente de carne que nós estamos, que é um mercado muito crescente hoje no mundo. Quais são esses desafios que os produtores mais estão encontrando aí no cenário do agronegócio? O manejo alimentar, né, ou a fração alimentar dos confinamentos, ela sempre foi vamos dizer assim, chamada como 70% dos custos. E assim, eu enxergo, né, hoje, nesses próximos desafios para vencer, que é nesse espaço que nós temos que minimizar os prejuízos, né? Então, não é pensar nos custos, mas minimizar os prejuízos. E o desafio, eles vão ser iniciados, na verdade, na hora até de formar o animal, até de construir o animal, né? E aí vai ser passado aí várias estratégias, né, como a programação fetal, o desmame, né, a eficiência reprodutiva, até chegar nesse ponto agora,
do pré-confinamento, né? E acho que esse que é o momento de aumentar a imunidade dos animais, minimizar os efeitos de transporte, né? Para que o estresse não seja um fator, vamos dizer assim, que prejudique o início do confinamento. E acho que as empresas de nutrição, elas estão estrategicamente também lançando os pacotes tecnológicos, associando aditivos, associando vitaminas, associando enzimas, para que possa ser feita uma adaptação rápida dos animais, porque nós sabemos que o autoconcentrado é uma via que não tem volta mais, né, dentro do confinamento. Então, as últimas pesquisas indicam que os nutricionistas estão usando de 82% a 88% de concentrado para minimizar os custos operacionais originados pelo volumoso. Isso nos traz grandes desafios, né? Eu acho que esse é um ponto que vai ser muito importante para depois a gente dar outro passo da qualidade de carne. E essas estratégias nutricionais, elas também têm como objetivo aí verticalizar a pecuária, né? À medida que você tem resultados, né, não só na performance, né, mas sim, vamos dizer, no conhecimento de quanto que essa estratégia alimentar reflete positivamente no ganho de carcaça, né, no ganho realmente que o animal deposita, é nessa hora que essa vamos dizer assim, esse conhecimento, essa gestão de dados, né, que é outra coisa muito importante dentro do confinamento, né, o acompanhamento do consumo do alimento. Quer dizer, agora nós estamos falando de ajustes finos, né, dentro de uma pecuária que começa a encorpar, né, e começa a sair de um patamar, vamos dizer assim, de estabilidade dentro de número de animais confinados para um salto que provavelmente aconteça nos próximos anos. Como que a nutrição desse rebanho, ela tem a ver aí com a qualidade da carne, com o que muitos falam hoje de marmorização e vários outros fatores aí que interferem nesse processo de qualidade da carne, que o mercado tanto exige? Esse sinal do mercado gourmet, né, vamos chamar assim, ou da carne gourmet, ou da carne grill, ele, a princípio, que era uma atividade, vamos dizer assim, exclusiva nos finais de semana, né, aquele apelo relacionando carne com churrasco, né, mudou esse patamar, né, quer dizer, a carne de qualidade agora, ela pode ser entendida, né, como um fator genético, claro, né, nós vamos nesse fator genético, e nesse fator genético vou me estender um pouco, dizendo que grupos genéticos, se trabalhados nesse sentido de ter uma sinalização para a marmorização, qualquer um deles pode ser elencados, vamos dizer assim, como futuros fornecedores de carne marmorizada. Esse é um componente. Se não tivesse componente genético, as coisas vão ficando mais difíceis, né, e com menos probabilidade de acontecer. Tendo esse componente genético, que ele pode ser diagnosticado, né, e aqui eu vou ressaltar a ferramenta do ultrassom, que pode ser utilizada e deve ser utilizada nos programas de melhoramento genético, né, identificando indivíduos que têm herdabilidade aí para poder transmitir essa característica. E agora entra no cenário Nelore, né, que antes estava marginal a esse, vamos dizer assim, a esse aspecto, a essa característica, e a seleção indica que ele pode atender com uma competitividade muito grande com os meios-sangues de origem inglesa, né, quer Angus, quer Hereford, para poder fazer essa competição. Então, o que a nutrição vai entrar nessa? Ela vai entrar fornecendo uma qualidade de degradação de amido, né, uma garantia que metabolicamente esse sinal genético possa ser manifestado. E uma das coisas é, sim, trabalhar com a fonte energética, né, correta, e também acionando ou relacionando com as fontes proteicas de melhor qualidade. Muito obrigado pela sua participação, viu, professor Mário? Muito obrigado, eu que agradeço. Você também pode participar do Noticiário Tortuga. Mande mensagens, sugestões, depoimentos e perguntas para o número da produção, que é o 11
993821999. Obrigada pela audiência. O Noticiário Tortuga aqui no canal do Boi é de segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã.